A agricultura sempre foi considerada como uma vilã, né, sob o ponto de vista de gases do efeito estufa, né? Uma atividade que emitia muitos gases para a atmosfera e ficou taxada aí como vilã dessa história. O que eu tentei mostrar hoje foi que existem várias práticas de manejo agrícola, práticas conservacionistas, que ajudam a mitigar. Então, tirando um pouco aquela visão da agricultura como vilã e passando realmente como uma contribuidora, uma atenuadora de gases do efeito estufa, consequentemente intensificando aí a forma de emitir menos gás para a atmosfera, então redução de emissão de gases, e por um outro lado também a retirada de parte desses gases. Não adianta ter atividades que só reduzam as emissões, porque você vai diminuindo as emissões, mas os gases ficam lá na atmosfera. É preciso uma outra estratégia, né, associada à primeira, que é retirar, fixar, sequestrar, né, carbono no solo, na vegetação, né. Então, algumas práticas, eu mostrei apenas 3 exemplos, né, existem outros, mas os 3 que eu considero bastante interessantes. Um é a utilização de uma prática agrícola chamada preparo do solo como sistema de plantio direto. Sistema de plantio direto. O que consiste esse sistema de plantio direto? Ele é diferente do sistema de preparo convencional do solo, né? O sistema preparo convencional são utilizadas arações, gradagens sucessivas no solo, várias delas, né? Isso faz com que o solo seja mobilizado, seja revolvido de forma intensa, né? Essa intensidade de revolvimento no solo acaba fazendo com que o carbono, que está na forma sólida, na forma de matéria orgânica do solo, está quietinho ali no solo, ele passe a ser lançado para a atmosfera. Porque a gente não quer que aconteça isso, né? Uma vez como matéria orgânica do solo, esse carbono tem uma série de benefícios para o desenvolvimento da planta, uma vez que ele altera características físicas do solo, químicas do solo, mesmo biológicas. Então, há uma tendência de melhoria das condições para o desenvolvimento vegetal. Além disso, já é um ponto benéfico, o fato dele estar no solo e não estar na atmosfera também não causa aquecimento global. O plantio direto, ele revolve muito pouco o solo. Só realmente na linha de cultivo, na linha onde a gente vai depositar a semente, né, de uma determinada cultura qualquer. Então, ao invés de movimentar o solo em área total, como é feito no preparo convencional, então é feito esse revolvimento através da aeração e gradagem em área total. Plantio direto não, só naquela linha, alguns centímetros no solo. Então já é um aspecto benéfico, esse não revolvimento. Tem outros benefícios associados ao plantio direto. O plantio direto preconiza a manutenção, a rotação de culturas, ou seja, não usar uma cultura só, não tem monocultura, então usar outras culturas que têm benefícios diferentes para o solo. Algumas culturas têm raízes mais profundas, outras mais fasciculadas, mais próximas à superfície. Algumas têm características químicas dessa palha, uma vez colhida aquela palha, tem caracterização química com um material mais facilmente disponível para os organismos, outras mais difícil. Então isso a gente mede, a gente fala a dificuldade no processo de decomposição. Então o plantio direto, além de não movimentar muito o solo, só na linha de cultivo, ainda tem rotação de cultura, não uma cultura só, e manutenção da palhada. Palhada é aqueles restos vegetais, restos culturais. A gente tem um milho, a gente colhe o milho, mas só a espiga. O restante das folhas, daquele cômodo, fica na superfície do solo. Isso é interessante, é benéfico. Protege o solo contra a erosão. Erosão é um processo, por exemplo, eólica ou hídrica, né? A hídrica é bastante importante. A gota de chuva vem com uma energia cinética muito alta lá da atmosfera e incide, se o solo estiver descoberto, incide diretamente nesse solo, causando uma microexplosão. Tem um nome técnico, chama salpicamento.
Então imagine um torrão sendo bombardeado por gotas de chuva, ele vai com o tempo quebrando. E aí partes menores são mais facilmente carreadas, perdidas por erosão. Vão parar onde? Nos recursos hídricos. Ao passo que se você tiver uma cobertura vegetal, esses restos, aquela mesma gota de chuva não vai incidir diretamente no solo. Vai incidir nessa camada protetora. E a energia cinética é dissipada ali. E a água infiltra lentamente. Então o plantio direto é uma técnica interessante porque ajuda não só reduzindo as emissões para a atmosfera, mas também retirando parte desses gases. Aquele carbono que está na forma de gás, ele passa para a planta na fotossíntese retira CO2, e da planta, quando colhida, os restos ficam ali na superfície do solo, os organismos vão decompor aquele material, transformando a parte, restos de planta, em matéria orgânica do solo, em carbono que fica no solo.